pagadores? A propósito, eu queria registrar que a ofensiva contra a Carmen Lúcia inclui outras torpezas, né, Felipe? Exatamente. Que é a difusão de mentiras infamantes sobre a ministra. Exatamente. A gente antecipa essa pauta aqui. O PT atacou Carmen Lúcia, acusando-a de ter comprado uma casa de um doleiro. A suposta denúncia foi publicada no Facebook, na página oficial do partido no Rio de Janeiro. Diz o post: vamos falar sobre residências, triplex, mansões e doleiros. Hoje é a vez da ministra Carmen Lúcia. 2015, denúncia aponta que mansão em Brasília, comprada pela ministra do STF por 1,7 milhão de reais, está ligada ao doleiro Fayed Trabolsi, envolvido no esquema investigado pela Operação Lava Jato. Gabinete da magistrada afirma que notícia não tem pé nem cabeça e que negócio foi legitimado pela Caixa Econômica que financiou o imóvel. Ao site O Antagonista, Carmen Lúcia disse que é uma sordidez e tentativa de coação a publicação do PT sobre ela ter comprado um imóvel que pertenceu ao doleiro Fayed Trabolsi. Augusto Nunes, o PT tem uma tradição em apresentar esse tipo de coisa contra adversários políticos ou até do setor judiciário agora nesse caso. Como diria o ministro Celso de Mello, o PT é useiro e vezeiro em fazer essas coisas. O Zé Maria vai poder confirmar os nomes. Eles fizeram o dossiê Caimã, que era uma tremenda falsificação, um monte de papéis ali que não tinham pé nem cabeça, para apresentar como delinquentes o governador Mário Covas, o ministro Sérgio Mota, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o José Serra. É isso, Zé? Eram esses? Pois é exatamente. Dossiê Caimã, né? É que o Lula chamou de os aloprados, né? Veja bem, Augusto, hoje eu conversei com um tucano aí que me disse que o partido está ausente das redes sociais e que não tem estrutura para atuar nas redes sociais. Eu acho isso uma irresponsabilidade. Veja que ponto pode chegar se faz acusações desse nível contra a presidente do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. É uma casa aqui no valor de 2 milhões, qualquer casa nobre aqui em Brasília vale 2 milhões. Mas é mentira, a história é mentirosa, não existe isso. A matéria é requentada, ela foi publicada originalmente em 2015 pelo blogueiro Mino Pedrosa, ex-Isto É, e a assessoria da Carmen Lúcia lembrou que o próprio blogueiro se desculpou posteriormente sobre a denúncia furada. Então o PT está requentando notícia para pressionar a Carmen Lúcia a pautar as ações que interessam a salvação do Lula. Mas esse tipo de ataque, pela reação da Carmen Lúcia nessa declaração, só vai fazer o efeito contrário, né, Augusto Nunes? Claro. Eles querem ter uma narrativa política de cerceamento, da defesa, isso tudo que eles costumam fazer por falta de argumento jurídico. O presidente da Associação dos Juízes Federais, a AJUF, Roberto Veloso, divulgou uma nota atacando a declaração de Carlos Marum de que estuda pedir o impeachment de Luiz Roberto Barroso. Diz o texto, aspas, há uma estratégia montada para constranger o STF e seus ministros por meio de declarações que buscam de forma leviana desqualificar os trabalhos da Corte Suprema, sendo motivo de indignação e repúdio posturas que sejam tomadas visando a tentativa de obstrução da justiça e de enfraquecimento do poder judiciário. E termina, aspas, a estratégia de atacar a honra pessoal de magistrados que desempenham sua função constitucional como forma de intimidação e represália à atuação livre e independente é conduta que não pode ser admitida no Estado democrático e de direito. A gente comentou muito ontem aqui e subimos pílula também no nosso canal de YouTube a respeito desse embate que está sendo travado entre Luiz Roberto Barroso e o governo do Michel Temer em razão das quebras de sigilo bancário do presidente e de outras quebras de sigilo de pessoas associadas a ele, supostamente de acordo com as investigações, e também da revisão feita pelo Barroso no indulto natalino do Michel Temer. E está aí um presidente de uma associação de juízes saindo em defesa do ministro do Supremo. Normal, né, Augusto? Normal. Acho que foi o Zé Maria ou você mesmo que alguém explicou no programa de ontem que o Barroso não pode tomar esse tipo de decisão legalmente, né? Não, da quebra do sigilo bancário. Quebra do sigilo bancário. A gente apontou nuances porque o inquérito corre em sigilo e a gente não tem ainda os elementos que fundamentaram a decisão dele disponíveis para a gente avaliar exatamente se procede ou não, se foi válido ou não, se você concorda ou não com isso. Então eu acho
a verdade está sempre do outro lado do Carlos Marum. É a única coisa em que eu posso me basear para dar alguma opinião. Mas eu não tenho elementos, ainda correm em segredo de justiça. E segundo a época, o Michel Temer disse a interlocutores não entender por que Barroso está numa ofensiva contra ele. Para Temer, as ações de Rodrigo Janot eram compreensíveis porque, segundo o presidente, o então PGR queria um novo mandato. Tá aí as alegações políticas, né, Zé Maria? Tanto do Michel Temer quanto do Carlos Marum em defesa de todos eles do governo. Eu já disse aqui que o presidente Michel Temer está com mania de perseguição. E me disseram que foi sincera a reação, sincera para ele, né? Para o presidente Michel Temer, né? Quando ele tomou conhecimento das ações. E aí que ele assustou e falou, mas como? Assim, ele não acreditava que o ministro pudesse limitar ali o indulto natalino, né? Que o próprio ministro dele, da Justiça, disse ser liberal demais. E aí ele já iniciou ali um processo dizendo, olha, o Barroso está perseguindo o governo, o Barroso está me perseguindo. E tentou fazer uma movimentação muito grande. Chamou os dois principais ministros ali da área política e jurídica, né? Que é o ministro de Relações com o Congresso Nacional, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e o ministro da Justiça, que agora ficou sem a segurança pública e vai se centrar ali na área jurídica e tal, para mostrar que o governo reagiria. Olha, Felipe, nenhum país sério do mundo pode admitir a possibilidade de um réu ou um investigado reagir contra o seu juiz. Se o juiz deve ou não sofrer processo de punição, isso é independente da sentença, independente das decisões. E o presidente Michel Temer, de uma certa forma, incentivou. Não houve ali nenhuma declaração de que o governo estaria agindo assim, mas as duas entrevistas foram no Palácio do Planalto, convocadas depois de uma reunião com o presidente Michel Temer. Leva a crer que o presidente deu sinal verde para constranger e até ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja a que ponto chegamos. No Congresso Nacional, esperava-se uma reação, porque o ministro Marum disse que eles estariam também usurpando a função do Congresso. Foi de espanto com esta força do ministro Marum, que está desafiando o ministro do Supremo Tribunal Federal. A coisa está mesmo de cabeça para baixo. Eu começo a desconfiar que mania de perseguição é uma forma de loucura contagiosa que não poupa quem ocupa o gabinete de presidente da República. Exato. O Lula também acha que sofre uma perseguição política. A Dilma não cansa de dizer isso. E agora o Temer. Que se cuide o próximo presidente. É o que eles dizem, né? A gente nem sabe se eles realmente acham isso ou se é só, obviamente, a postura pública que eles tomam. Obviamente, no fundo, eles sabem que os juízes estão fazendo o papel deles. A gente dá o benefício da inteligência, né? Eles sabem a respeito disso, mas eles precisam ser cínicos em público, né? Pois se eles contassem a verdade, antes de mais nada, eles iriam voluntariamente até a delegacia da esquina, ali é mais próximo, né? Exatamente. Agora vocês vejam, né, Augusto e Zé Maria, como os métodos são parecidos. Quer dizer, a Carmen Lúcia está resistindo à pressão para pautar uma ação que beneficie o Lula e está sendo atacada pelos petistas. O Barroso está lá incomodando Michel Temer com essas medidas dentro das investigações e está gerando esse tipo de reação do Carlos Marum e do próprio presidente. Diga, Zé. Olha, nas CNTPs, né, nas condições normais de temperatura e pressão, o ex-presidente Lula já estaria preso, mesmo se não condenado, pelas agressões ao judiciário. Eu não conheço nenhum caso na história de um país, nem dirigente de crime organizado, que agora tem até hierarquia no crime organizado, né? Ficaria livre se desafiasse um juiz, qualquer que seja ele, ou do Supremo, ou do Tribunal Regional Federal. E o ex-presidente abusou nesta estratégia de atacar diretamente de frente o judiciário e os juízes, né? Olha só, nós aqui vivemos sofrendo processos, ações judiciais movidas por bandidos, né? Eles é que deveriam estar sendo processados e, portanto, somos conhecedores dos tribunais. Imagine se um de nós faz um
um pedaço minúsculo disso aí. Se a gente chega e olha aqui, a próxima audiência eu não venho, então, aquela famosa do Lula. Eu queria saber se eu posso chegar na minha casa e falar que eu fui julgado por um juiz honesto. O senhor tinha me dar uma ordem de prisão, a voz de prisão imediatamente, eu iria pra cadeia, claro. Pelo menos por algumas horas ou dias. E fazer analogia com os filhos, como o Lula fez com o juiz Sérgio Moro, né? Pois a gente chega lá e trata os juízes com toda a elegância. Posso contar pro meu netinho. Agora são netinhos, bisnetos, é o diabo. E só para completar, o Barroso foi questionado hoje sobre os ataques do Marum e do Torquato Jardim, ministros da tropa de choque de Michel Temer. E respondeu o seguinte: liberdade de expressão faz parte da vida. Perfeito. Então, quer dizer, esperneiem à vontade que eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho. E, aliás, só para registrar, pedido de impeachment é uma coisa muito difícil de ministro do Supremo Tribunal, né, Zé Maria? É uma coisa muito difícil de avançar, porque depende de aprovação de 2/3 dos senadores, né? São 81 senadores e 2/3 precisam ser favoráveis para que seja aberto processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo que os ministros do Supremo são aqueles que julgam esses políticos que estão no Congresso Nacional. Então, aqueles que dão voto a favor, eles podem até ser descobertos pelos ministros e, eventualmente, sofrerem represálias, né? Os ministros podem ficar irritados com eles e não ter o seu impeachment avançado no Congresso Nacional, entendeu? E descobrir quem é que é contra eles. Então, eles ficam pianinho, eles têm medo dos ministros e acabam não levando nada adiante. Não é isso, Zé Maria? É besteira isso, Felipe, não tem absolutamente nenhum sentido isso, não há a menor possibilidade, não é nem medo não, é um pouco ainda que resta ao Congresso Nacional de conhecimento da realidade. Isso não faz o menor sentido, isso não existe a menor possibilidade, eu não vi nada nem perto disso. E se isso acontecer no futuro, será um caso muito grave, que algum ministro cometer uma situação muito, muito, muito grave, né? É muito difícil. O Marum está falando pelos cotovelos mais uma vez. Exatamente. Nesse caso não faz, obviamente, até o momento, pelo menos, sentido nenhum. Mas a gente critica sempre aqui decisões de ministro do Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, pode ter alguns aí que mereçam um processo de impeachment. Mas muita gente entra lá com pedido, né? Diga, Zé. Mas daí um impeachment no Congresso... lógico que a coisa tem que ser muito mais grave, tem que ser muito provada, etc. Ninguém lá, né? A gente já critica aqui e ali, agora com elegância até. Agora, esse Marum, meu Deus do céu, né? O Temer ainda se orgulha do seu ministério, diz que é um dos melhores da história.